Olá, colegas, advogados e clientes. Agora nós vamos falar sobre a postura que os profissionais e os clientes devem ter para participar de uma sessão de mediação e usufruir frutos dessa mediação, dessas sessões, dessas ferramentas que estão disponíveis para o advogado e os clientes. Depois de muito estudar, de analisar todas as circunstâncias que nós já vínhamos vivendo antes da pandemia e com a pandemia, antes da pandemia nós vimos que os métodos alternativos de solução de conflito, solucionar seu conflito fora do judiciário e ter a mesma eficiência e eficácia jurídica que uma sentença judicial, no processo do, se me permite o CNJ fazer esse comentário, eu achei fenomenal todos os cursos que o CNJ ofereceu ao judiciário, os instrutores que vinham para treinar os futuros conciliadores e mediadores, de uma grandeza e de uma preciosidade das técnicas maravilhosas, assim, nota 1000. Eu, quando fui aprendendo, eu fiz o curso pelo tribunal, cada vez eu fui me admirando mais da preciosidade, do detalhismo que o CNJ trouxe, e acompanhando informações e curso da Universidade de Harvard, do pessoal que ia lá fazer os cursos, eu percebi assim, eu consegui concluir dentro dos meus estudos que o método que o tribunal traz, ele é simplesmente um retrato muito fiel do método, totalmente fiel. Então, ele é muito eficaz quando aplicado. E o tribunal se preocupou muito de treinar muito os mediadores, os conciliadores, os funcionários judiciais. Porém, aqui é a grande questão, se me permita agregar. No meu ponto de vista, o CNJ acabou esquecendo um pouco do nosso amigo que é peça fundamental nessa situação toda, que é o advogado, que é aquele que está todos os dias, como se diz em castelhano, nos passillos do tribunal, traduzindo, gente, como é aquele que está todos os dias nos corredores do tribunal. Na minha modesta opinião, o advogado não conseguiu andar junto com esse projeto. Então, por isso, eu resolvi fazer essa série de vídeos e pela experiência a gente constatou isso, que os advogados precisam dessas informações para eles dar resultado aos seus clientes, para eles se realizarem com o seu propósito de vida na profissão e para eles ter rentabilidade econômica. É um conhecimento tão lindo que é necessário que o advogado corra atrás da informação, que ele se aprimore para ele participar, para ele usar essa ferramenta dos métodos e para ele se aprimorar para ter resultado com isso. Quando eu falo que os métodos alternativos, adequados, necessários de solução de conflito, eles são advocacia de resultado. E isso tenho na prática comprovado. É uma advocacia de resultado. Mas quando que ele de fato traz resultado? Quando você tem um mediador profissional que realmente está comprometido com as técnicas do método. Porque quando as pessoas falam assim,
Não, isso é errado. A mediação ela é totalmente metodizada, ela tem totalmente sua metodologia, ela é um processo a ser seguido. Porém, tem um detalhe importante, que aqui sim as pessoas confundem. Ela é flexível, ela não é sem método, ela não é sem processo, ela é flexível. Porque de acordo com como vai se desenvolvendo a situação, eu posso usar recursos mais avançados para tentar trazer a solução do problema, ou eu posso ir diretamente usando os recursos já da finalização do problema. Na mediação, quem não tem conhecimento do método acha que foi lá, sentou e fez um acordo por sorte. Mas não é bem assim. O mediador, quando ele está preparado com todas as técnicas, ele vai conduzindo, ele vai vendo, vai puxando daqui, dali, ele vai analisando todo o sistema e vendo o que é mais fatível aplicar. Mas será que isso é uma manipulação? Gente, nós não somos treinados na vida, na escola, na faculdade para uma das coisas mais importantes que nós deveríamos ser treinados. O que é? Dialogar. Ser empáticos. Se colocar no lugar do outro. Saber que a comunicação é falha. Saber que eu interpreto as coisas da vida de acordo ao meu conhecimento e as minhas experiências. Que quando eu digo alguma coisa, ocorre demais nos relacionamentos conjugais. Os casais estão falando a mesma coisa, mas eles estão discutindo pelaquela mesma coisa. Por quê? Porque eles entendem de forma diferente o que o companheiro falou. E quando eu também falo relacionamentos, eu estendo isso não só à área conjugal, área profissional, nas empresas, em tudo. Gente, nós não somos treinados para a coisa mais importante que a gente veio fazer, uma das mais importantes que a gente veio fazer nessa vida, que é se comunicar. A mediação estuda as dinâmicas da comunicação. E quem participa de uma sessão tem a oportunidade de começar a ver as coisas por outro ângulo. Então, meus colegas advogados, e isso eu falo para vocês. Quem sabe essa seja a nova grande missão da advocacia, no que eu creio muito, porque os resultados que eu vejo em cada sessão é o que me comprovam e que me fazem acreditar. Um novo jeito de conversar, uma nova forma de tratar esse conflito. Que na mediação nós falamos assim, e não só na mediação, como no olhar sistêmico, que todos os conflitos eles vêm para nos fazer evoluir. E essa deve ser a máxima de todos nós que estamos vivendo, nos relacionando e passando por problemas. Todo problema é para minha evolução. A partir do momento que eu ver isso, eu vou tratar a situação de modo muito diferente. E aí nisso eu vou começar a utilizar os conceitos de que, será o que a minha parte quis falar com isso? Será que o problema é tão grande como ele parece? Será que eu tenho a possibilidade de aumentar esse problema? Ou eu tenho a possibilidade de minimizar e resolver? Então, assim, eu convido os advogados e os clientes, nesse momento,
a refletir sobre essas questões. E caso você tenha um conflito, caso você, advogado, queira trazer um processo que já está andando há anos na justiça para uma sessão de conciliação, tem que ter uma postura diferente. Tem que ter esse olhar colaborativo. Desta maneira, vai surtir um resultado fantástico. E aí o cliente fica extremamente feliz. O advogado se realiza profissionalmente. Gente, os benefícios são maravilhosos para todos. Então, assim, porém, eu preciso me preparar para isso. Como se preparar? Depende do caso. Algumas vezes você só precisa uma postura colaborativa, sua e do seu cliente. Outras vezes, e o que é essa postura colaborativa? É ir com a consciência de que, se eu quero solucionar aquele problema, eu vou ter que fazer algumas renúncias. Eu vou ter que renunciar a algumas coisas. Mas a gente vai conversando, a gente vai vendo de que forma renunciar isso, de que forma que essa renúncia não vai me afetar, de que forma que eu posso fazer um pouco diferente e continuar satisfeita. Então, assim, o mais importante quando você vai para uma sessão de mediação com uma postura colaborativa é estar aberto. Se você chegar lá e a sua parte fez uma proposta e você acha totalmente ridícula, você não vai falar, você tem coragem de me fazer esse tipo de proposta? Você tem coragem de me dizer isso aqui? Não. Você fique tranquilo, reflita. E aí, começa a pensar, será que dava para ser assim, nesse ponto que você falou? Será que o pagamento não poderia ser, em vez de 6 vezes, 5 vezes? Então, assim, essas são as posturas. E, gente, eu falo isso para vocês porque a gente vê no dia a dia que é essa postura que resolve. E aqui eu já tô dando tantas dicas para vocês que tem muita coisa que só com as dicas que eu estou passando vocês conseguem solucionar o problema de vocês. Só mudando o olhar, só mudando a postura. Para coisas simples, logicamente. Agora, tem essa parte da postura colaborativa e tem a parte de que quando as coisas são muito complexas em termos de documentação, banco, conta, patrimônio, várias coisas, o advogado precisa trabalhar muito antes de ir para essa sessão. Ele precisa ir preparado para essa sessão. E aí que tá, que nesse caso, muitas vezes o cliente jamais vai conseguir resolver o problema dele sozinho, porque ele precisa que o advogado assessore, que o advogado analise, que o advogado explique as consequências jurídicas. Então, o advogado ele precisa se preparar para essa sessão. Ele precisa saber bem da liquidez das contas, do patrimônio, de balanços, de várias circunstâncias, para ele chegar lá preparado junto com o cliente e saber até onde ele pode ceder, de que forma ele pode ceder, o que ele pode fazer que isso não vai afetar depois, o que ele pode concordar para que... Porque, acima de tudo, o que nós buscamos dentro das sessões de mediação e conciliação e na arbitragem? Nós buscamos que o que se chega ao consenso, ao acordo, ele de fato seja possível o seu cumprimento. Eu jamais quero fazer uma sessão de mediação somente para ter acordo. Para falar, nossa, a gente fez acordo. Não. Eu quero que aquilo eu me
minha equipe, meu escritório, a gente quer que aquilo ressoe na mudança de vida das pessoas para as melhorias, para ser melhor, jamais para causar outro conflito. Não que todos os acordos firmados vão ser cumpridos, não, as adversidades da vida, elas estão aí. E às vezes hoje eu assino um acordo aonde eu tenho extrema possibilidade de cumprir, mas amanhã não. Olha o que o mundo nos fez com essa reviravolta de pandemia. Tudo aquilo que nós achávamos que podíamos e que íamos executar e tantas outras coisas, hoje a gente tem que voltar atrás, dar 1, 2, 10 passos atrás, para depois seguir de novo. Mas não tem problema se isso acontece. Por quê? Porque quando o meu advogado e eu, como cliente, adquiro uma outra postura, quando eu vejo que eu não vou conseguir cumprir, eu já vou ligar para o meu advogado e vou dizer: doutor, olha, lembra desse acordo? Sim, eu não vou poder cumpri-lo dessa maneira. Vamos pedir de novo uma sessão de mediação? Vamos de novo conversar, ou vamos diretamente conversar com a parte a qual eu sou devedora, com a qual eu tenho que cumprir com as obrigações? Vamos conversar com ela e ver o que dá para fazer? Entendeu? Só que aí não dá para você ir para aquela sessão e no primeiro desconforto você perder a estribeira. Aí você põe tudo a perder. Aí tudo que você construiu, você joga fora. Por isso, a importância do mediador privado. Porque o mediador vai conseguir equilibrar as partes. Gente, parece que é algo tão simples falar equilíbrio. Falar realmente é simples. Mas ter o equilíbrio na hora que o sanguinho ferve, meu camarada, aí é difícil. Mas se você tem lá uma pessoa neutra que está te ajudando para que isso, quando sobe o meu termômetro, eu baixo de novo, eu equilibro de novo, eu não me deixo levar pelo meu sistema nervoso, eu não me deixo levar pela minha necessidade natural, pelo meu instinto, eu vou conseguir conversar de novo. Então, assim, pode haver descumprimento? Pode, mas que tudo seja novamente renegociado, conversado, organizado e seguido a vida adiante. Então, tem muita circunstância que o cliente jamais vai conseguir resolver sozinho. Inúmeras. Eu gosto muito de fazer as sessões de mediação sempre que o cliente vem acompanhado do advogado. O advogado tem a visão, o alcance jurídico de tudo que vai acontecer na vida do cliente. Eu tenho minhas técnicas, o meu escritório, meus colegas, de harmonizar tudo isso e de sim buscar um acordo. Mas eu não tenho noção do alcance jurídico que todos esses acordos vão gerar na vida do cliente. Mas o advogado tem. Então, o advogado, ele é peça fundamental. Você pode fazer mediação sem advogado? Sim, pode. A lei não exige. Mas eu aconselho? Não, eu não aconselho. Por quê? Porque você tem que ter o seu advogado. É ele que vai dar as possibilidades até onde você pode chegar e não. Aí o pessoal fala, gastar com advogado, né? Sempre essa questão de gastar com advogado. Pois é, mas eu tô aqui hoje para dizer para vocês pararem com esse paradigma. Porque quando você tá doente, você não pensa se você vai pagar um médico ou não. Você vai sim pagar um médico, você quer a solução para aquela sua doença. E, gente, nos problemas jurídicos, o nosso médico é o advogado. Então, muitas vezes você vai lá, compra um remédio na farmácia, ou você pega uma dica e se medica e tudo bem, beleza? Tudo bem? Passou, tudo bem?
Mas e quando a doença é alguma coisa grave? Isso que quando você se automedica, você inclusive pode ter efeitos colaterais. Mas tudo bem. Estou disposto a assumir o risco, então tá. Mas e quando a coisa é um pouco mais complexa? Às vezes ela nem é complexa, às vezes o resultado do que você toma ali vira complexo no futuro. Né? Às vezes o remedinho que você toma, que não era nem nada, pode te provocar alguma outra coisa se você toma aliado junto com outro remédio. Então, assim, a nossa consciência de advogado, a nossa consciência brasileira, ela é muito equivocada. Por que tantos negócios nossos não dão certo? Porque a gente não conseguiu ter uma visão, um alcance jurídico. O meu advogado vai conseguir me dar esse alcance jurídico. Então, gente, quando a gente fala assim, vamos fazer uma mediação, é uma conversinha, para que o advogado vai cobrar tanto? Eu quero desmistificar isso da cabeça de vocês. A gente vê os resultados acontecendo na prática, os clientes super satisfeitos, os advogados satisfeitos. E é essa postura que eu quero trazer para você, cliente, e para você, advogado. Cliente, cada vez que você está acompanhado do seu advogado, você está aprendendo coisas para sua vida toda. Às vezes você quer economizar um pouquinho hoje, amanhã você vai fazer um negócio sem aquela consciência jurídica e você vai se ferrar. E não é para puxar sardinha para lado nenhum. É realidade mesmo. Então, gente, tem que pagar advogado? Pague. Isso não é gasto, isso é investimento. Isso é investimento. Invista. Invista, porque isso vai te gerar uma economia muito grande lá na frente. Advogado. A mediação é uma conversinha, vai lá, não dá certo e tal, a gente vai lá só para se esporrear? Não. Mediação não é isso. Enquanto você pensar que mediação é isso, eu sou muito sincera em falar para você. A mediação não vai servir para sua advocacia e não vai dar resultado. Agora, se você pensar que na mediação você pode resolver a maioria dos casos que você tem no seu escritório e que, para que isso aconteça, depende muito da sua postura e do seu preparo para essa sessão, que para você ir nessa sessão, você precisa ter informações, muitas informações dessa situação que você vai levar. Você precisa estudar a situação com o seu cliente, você precisa conversar com o seu cliente, você precisa ver balanço, você precisa ver quanto é a conta, você precisa ver quanto é o juros, você precisa ver quanto que é o tempo de pagamento, você precisa ver quem vai ficar com o quê, você precisa ver quem vai ficar com o filho, quem que vai, como que vai ser regime de visitas. Aqui eu tô englobando assim vários assuntos, mas é mais para vocês terem noção. Não é ir lá e sentar e ter uma conversinha, é ir lá com as ferramentas do problema do seu cliente e, de fato, com isso tentar resolver. E muitas vezes, esse conhecimento que o advogado precisa ir preparado para a sessão, o cliente jamais consegue ter. Jamais. Porque é tanta, às vezes, enrolação, não é enrolação, burocracias de banco, de juro, de contrato, que o cliente não consegue absorver aquilo. Então, assim, e o advogado, ele sabe de toda a problemática do cliente, mas ele não se aprofunda. Ele fala, não, vamos para a sessão, vamos lá, vamos experimentar, ver como é que é. Não é isso. Não é isso. Você vai lá, não vai ter resultado. Porque você tem que ir preparado. Você tem que saber do problema do seu cliente nos melindres, nos mínimos detalhes. Aí sim. Aí a mediação é importante para você. Então, assim, pessoal, postura do advogado, ela é essencial para que se surta efeito dentro do processo, dos métodos alternativos, adequados, necessários, solução de conflito fora do judiciário. A importância do mediador privado. Ele é neutro. Ele é neutro. As partes trazem o problema e ele aplica tudo que ele tem de conhecimento para que essas partes consigam se equilibrar e chegarem num consenso.
Galera, não desperdicem a oportunidade de conhecer a mediação privada e de ter as posturas adequadas dentro dessa mediação para que os resultados simplesmente desabrochem, ok? Até mais, um grande abraço a todos!